início com oração, pedindo a direção do nosso Deus. Maravilhoso Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Pai, por podermos, Pai, meditar na Tua Palavra, ter mais uma revelação de Ti, Senhor Jesus. A cada dia, Pai, acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos, Pai, o conhecimento, Pai, que possamos crescer, aleluia, Pai, e se tornar, Pai, crentes na estatura de varão perfeito. Vai nos ajudando, vai nos capacitando, que a Tua Palavra possa penetrar, Pai, nos nossos corações, Senhor Jesus, de maneira tremenda, de maneira maravilhosa, que possamos, Pai, a partir desse momento que estamos estudando, Pai, essa lição, ser enriquecidos, Pai. Aleluia, com bondade do alto, que o Senhor quer dar à Tua igreja, Pai, através da Tua revelação. Abençoa-nos, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Jó e a realidade de Satanás, né? Então, estamos estudando o livro de Jó, como já foi citado, e a importância da lição de hoje é que, né, mesmo como a gente já estudou Jó, ele tendo vivido ali nos dias dos patriarcas, né, antes da lei, né, Deus já revelava, né, Deus já mostrava, né, todas as coisas que eram fundamentais para que o homem pudesse chegar a Ele, conhecê-lo melhor e também, né, conforme é o tema dessa lição, conhecer que temos um adversário, tem alguém que peleja contra nós, né? Então é um conhecimento teológico muito profundo que encontramos ali no livro de Jó, que possa nos enriquecer nesta manhã, nesse dia, né? Seja qual for o horário que os irmãos estão assistindo o vídeo, que possa nos enriquecer de maneira tal que possamos estar, né, atentos, né, vigilantes, reconhecendo que Ele é o inimigo de nossas almas, Ele peleja, Ele é astuto, né, Ele é sagaz, Ele a todo tempo quer nos destruir, mas Ele está debaixo, né, da autoridade de Deus, né? Então Ele não pode nada sem que Deus permita, né? Ele não é todo poderoso, Ele é limitado, né? Ele faz mal, né? Ele tenta os homens, mas ele é limitado, pois ele também é uma criatura. Vamos estudar nessa lição. O texto diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, né? Então aqui Jó 1,6 vai nos trazer essa cena, né? Ali os anjos se apresentando ao Senhor e Satanás, né, ele envereda ali pelo meio para, né, tentar ali contra Jó e apostar com Deus, né? E é interessante aqui no subsídio aqui da lição, vai dizer que Satanás vai até acusar Deus, né? Ele é o acusador, ele é aquele que realmente é o nosso opositor, ele é o nosso acusador e chega ao ponto até de acusar Deus. A gente vai entender melhor, né, sobre isso no decorrer da lição. A verdade prática vai dizer, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais, né? Então a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. Quando a gente percebe alguém sendo usado por ele, alguém sendo instrumento do nosso inimigo, a gente tem que compreender e observar que por trás dele, né, existe ali as potestades que estão querendo nos derrotar. Então, com essa visão, com esse discernimento, a gente também vai buscar armas espirituais para combater o nosso inimigo, que é espiritual. Então, essa é a verdade prática, né? A Escritura mostra que ele é um ser real, tem personalidade, né? Ou seja, ele, né, é astuto, né? Ele é perspicaz. Então, devemos vigiar muito, né? Não achar que ele como eu estava vendo alguns vídeos de alguns comentaristas dizer que tem pessoas que acham que o diabo é burro, né? Que Satanás é burro. Não. Ele é muito astuto e nós devemos vigiar e ficar debaixo, escondido, né? No esconderijo do Altíssimo, né? Morando, habitando no esconderijo do Altíssimo, para que a sombra do Onipotente descansemos. Leitura diária na segunda Jó 1,6, o diabo se apresenta diante de Deus. Terça Jó 1,7-8, Satanás e o testemunho de Deus a respeito de Jó. Quarta Jó 1,9-10, só é possível servir a Deus na bonança, né? É uma pergunta, né? Isso aí é a aposta, né, que Satanás faz em relação à vida de Jó.
Quinta, Jó 1:11, a acusação do diabo a Jó diante de Deus. Sexta, Jó 1:12, Deus impõe limites a Satanás. E sábado, Jó 2:4-5, o diabo pede permissão para tocar na saúde de Jó. Leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 1, versos de 6 a 12, depois no capítulo 2, versos 4 a 5. Vamos ler os textos. E vindo, Jó 1:6. E vindo um dia em que os Filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e seu gado está aumentado na terra. Mas estende a sua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então o inimigo provou ali, tentou, contra Jó por dois momentos, Viu que a sua primeira investida não foi bem sucedida, porque Jó não blasfemou como ele queria. E na segunda investida, então, ele vai tocar agora na pele, na saúde de Jó, achando ele que assim Deus fazendo assim, permitindo isso, porventura Jó blasfemaria, Mas vai ver na lição que ele foi derrotado, Então, uma das coisas mais perigosas é uma ideia que revela determinado extremo. Acerca de Satanás há pelo menos duas. A primeira tende a negar sua existência. A segunda supervaloriza a ação maligna como se Satanás fosse uma entidade onipotente. Então, o perigo desses dois extremos é, de um lado, alguém achar que ele não existe, como é uma das mentiras que ele espalha, que ele propaga, dizendo que ele não existe, que o inferno não existe, para que as pessoas não temam, as pessoas não se preocupem, não tenham responsabilidade e não se preocupem com a sua vida espiritual. A outra ponta do extremo é aqueles que supervalorizam a ação maligna, achando que ele é um ser onipotente. Ele não pode criar nada, ele não criou nada, ele é uma criatura, então ele não tem esse atributo de onipotência. Veremos na lição de hoje que ele tem atributos pessoais, personalidade, ou seja, ele tem características que os distinguem, mas ele não tem os atributos que só pertencem ao nosso Deus, que é a onisciência, onipotência e onipresença. Então, Satanás não tem nenhum atributo desse. Ele não podemos supervalorizar a sua ação. Ele é limitado e Deus está no controle de todas as coisas, está acima dele. O livro de Jó revela a realidade do diabo. Então, como falamos no princípio, esse é um conhecimento teológico muito importante que o livro de Jó nos traz, mesmo uma literatura tão antiga, e Deus já se revelava e mostrava essa condição que o homem diariamente enfrenta, um opositor terrível e que realmente quer danificar, quer fazer grande mal à criação. A introdução da nossa lição diz: todo sofrimento experimentado pelo homem de hoje, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Então, Jó sofreu, e ele não sabia, não tinha essa consciência, mas nós que somos os leitores, que somos os espectadores aqui da história, a gente vê que tudo que ele passa, é por causa da ação do diabo, de querer destruí-lo, de querer prová-lo, ou colocar à prova para que ele blasfemasse. E, segundo alguns comentaristas, diz também que durante
né? Até o capítulo 3, né, Satanás aparece, depois a gente não vê mais ele. Mas durante todos os capítulos, né, naqueles diálogos dos amigos, né, daquelas acusações que os amigos faziam, o inimigo estava ali também por trás. Né? Então, os amigos que talvez tinham uma intenção boa, no final das contas, pesava mais o sofrimento que Jó sentia. Então, toda ação maligna de Satanás, né, sobre a vida de Jó, a gente vai ver permeado, né, durante todo o livro. Nesta lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Né? Então vamos estudar através dessa lição que essa verdade teológica, para que ninguém venha dizer que ele não existe, ou subestimá-lo, ou supervalorizá-lo. Né? Então a gente vai ter um esclarecimento através do que Deus agiu na vida de Jó, e isso nos dá uma revelação, né? Um conhecimento. Primeiro ponto, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Então, vamos falar sobre a natureza dele. É claro que o livro não é para enfatizar Satanás, né? Mas porque a gente tem conhecimento do inimigo, né? A gente tem conhecimento dos nossos adversários. E Satanás é o principal. Então o livro de Jó vai revelar algumas coisas, né? Sobre, né, o nosso acusador, o nosso opositor. Primeira coisa, ele é um ser espiritual, né? Então o diabo é um ser espiritual, encontra-se na mesma categoria dos anjos, representado no texto pela expressão os filhos de Deus, né? Então é um conhecimento que a gente já aprende e a gente já sabe, né, através dos outros, né, outras referências bíblicas, que o diabo ele era um anjo, né? Ele era, né, um querubim, né? E ele cai, então, né, ele tenta ser maior que Deus, ele se rebela, né, ele move aquela rebelião no céu e ele perde então essa característica de luz, né, que ele teria, né, o querubim ungido, e acaba sendo então, né, o opositor, ele torna o inimigo, né, que o próprio nome Satanás quer dizer isso, né, o acusador, né. Então, mas a princípio ele era um anjo, então ele não foi criado diabo, né? Ele foi criado um anjo. A sua rebeldia, né, que o faz assumir esse papel. Então os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas é sobrenatural. Porém, né, não é natural, não é visível, porém é a criatura de Deus. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Né? Então eles não estão limitados às leis físicas, né? Então eles têm essa possibilidade de rápida locomoção, como diz aqui na lição, né? De rodear a Terra, né? E em uma velocidade que nós não conhecemos, né? Então são seres espirituais e o nosso adversário tem as características também que o anjo tem, né? Tem algo aqui interessante aqui no texto que diz o livro de Jó, ele não se preocupa em provar a origem do diabo, né? Mas revela já como ser real, então já aparece lá, né? Não vai contar como é que surgiu. Em outras referências, talvez a gente tenha alguma luz sobre esse assunto, né? Em outros livros. Então, o livro destaca essas características, né? Da natureza de Satanás, que nos permite conhecer melhor. Então, como já vimos aí, a questão dele ser um ser espiritual. Outro destaque aqui da nossa lição vai dizer o seguinte: já vai ser no outro ponto, que vai falar que o diabo ele não foi sempre o diabo. Né? A gente vai ver aqui no ponto 2, que é outra característica dele. Né? A primeira característica, ele é um ser espiritual. A segunda ele é um ser criado. Né? Então, ele não se criou, né? Não é autoexistente. Ele não é um ser sempre eterno, como Deus. Né? Ele teve um início, teve uma criação. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, nenhum anjo é. Né? Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Né? Então, ele não tem autoridade para fazer o que ele quer. Então,
ou tudo que ele quer, né? Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, onde que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo, né? Então é esse ponto que eu queria tocar. Ele foi um anjo bom, como os demais. Assim, ele é uma criatura e não um criador, né? Nem ele é autoexistente, nem ele foi que criou os demônios, né? Então, há muitas controvérsias em relação a quem são os demônios, mas a maioria, né, e a nossa linha teológica da Assembleia de Deus, crê que os demônios são os anjos caídos, né, que caíram com o diabo. Então o diabo não criou um exército para ele, né? Ele enganou lá os anjos também, que hoje estão, né, trabalhando e contra, né, o ser humano, contra a humanidade, contra Deus. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura e é limitado. Glória a Deus. É só o nosso Deus que é onipotente, né, tem todo o poder. Ele é um ser dotado de personalidade, né? Nosso Deus, além de ser onipotente, ele é soberano. Glória a Deus. O diabo, então, outra característica dele, ele é um ser dotado de personalidade, né? Então ele pensa, né? Ele fala, ele tem atributos de uma pessoa, né? Então vamos ver o que o livro de Jó nos revela sobre isso. O diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa que se apresenta como tal. Ele fala, possui capacidade argumentativa, né? Então ele pergunta, né? Ele indaga. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo, né? Então esse mesmo diabo que estava ali com Jó, né? Tentando até mesmo os vizinhos de Jó ali, como a gente vai ver aqui, os saduceus, ou melhor, os sabeus e os caldeus, né? Esse mesmo tentador, esse mesmo que fala, né? Agora ele falando aqui com Deus, vai depois lá em Mateus 4 tentar a Cristo, falar com Cristo, indagar a Cristo, argumentar e querer fazer Cristo, né, cair, né? Então, mas ele também foi derrotado lá no deserto por Jesus, né? Então essa mesma característica aparece dessa forma explícita, a capacidade de falar e de argumentar. Satanás também demonstra possuir conhecimento, né? Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó, né? Então quando ele vai argumentar com Deus, ele vai dizer, mas você tem dado tudo a ele. Então ele conhecia, ele tinha conhecimento, né? Ele passeava na terra e ficava examinando a vida dos homens para poder, né, acusar. Isso faz dele um ser perspicaz, né? Então ele tem capacidade de conhecer, de bolar estratégias e planos para tentar nos destruir. O segundo ponto, então, diz o livro de Jó e as obras de Satanás, né? Então, mais conhecimento que a gente extrai do livro de Jó a respeito do nosso adversário. Quais são as obras, né? Primeiro item é dor e sofrimento. Então, a Bíblia também vai dizer, né, que o diabo ele veio matar, roubar e destruir, né? Então, desde o princípio, né, desde a sua queda, ele arquiteta, né, dessa forma, causar dor, sofrimento, destruição contra, né, a criatura, né, e a coroa da criação de Deus, que é o homem. E ele quer provocar isso, dor e sofrimento. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos, né? Então faz parte da sua natureza. No livro Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento, né? Então é o que ele mais, né, aflige o Jó através dessa provação, que é o sofrimento, a dor, né, de vários aspectos, né? Então, a introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. Então, como é que foi isso? Ele atingiu as posses, né, os bens de Jó. Depois a tragédia foi abater a sua casa, a sua família, seus filhos morreram. Por último, a doença, né, a ponto dele ter que se isolar, ser desprezado, toda aquele maior, né, do Oriente, como a gente viu na lição passada, aquele homem, não havia maior igual a ele, né,
cai por terra, porque as pessoas, a partir do momento que Jó está no sofrimento, imaginavam que o Deus que eles conheciam, que eles imaginavam, era um Deus que, quando a pessoa estava na bonança, na abundância, ela estava debaixo do favor de Deus. Quando ela passava por lutas, aflições, sofrimento, ela estava em pecado. Então, Jó foi desprezado de toda forma. Além desse sofrimento, é claro que há o sofrimento, né, da sua esposa ali, que, né, perdeu, não tinha mais essa segurança, essa esperança. Diz para Jó, né, Jó ainda retém, né, ainda retém a tua fé, né, amaldiçoe esse Deus e morra, né. Então ela estava ali de forma, né, realmente acabada, abalada. Então Jó tinha que conviver com tudo isso, com essa situação. E também o desgaste psicológico, né? Ele mesmo não entendia o que estava acontecendo com ele. Talvez ele também tinha aquele mesmo pensamento comum de que, uma vez que ele estava, né, tudo bem, que Deus estava gostando dele, e talvez ele tinha essa dúvida, né? Será se realmente o que eu fiz para estar nessa situação? Eu sou indigno não merecia nem ter nascido. Então a gente vai falar sobre isso nas próximas lições, né? Quando for falar sobre o seu lamento, né? Então a gente vai ver que ele realmente teve uma carga psicológica muito pesada nessa aflição. Mas com tudo isso, ele não pecou contra Deus, né? Ele não blasfemou, não fez o que o diabo tanto esperava que ele fizesse. Então, dois sofrimentos é o que o inimigo de nossas almas quer também nos causar. Outra obra de Satanás é acusar, né? Ele é o acusador. Faz parte da sua natureza acusar. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, né? Embora ele não era assim. Tanto é que ele passou por toda aquela dor e venceu, né? Então ele não tinha uma religiosidade por interesse. Ele não estava fazendo as coisas porque Deus estava dando as coisas a ele. Ele realmente amava a Deus, ele realmente adorava a Deus em espírito e em verdade. Mas o diabo o acusou disso. Mas Deus provou que não. Ele era um homem sincero, né? Era um homem reto, era um homem temente a Deus e que se desviava do caminho do mal. O livro do Apocalipse mostra a acusação como uma missão do diabo, né? Então, durante toda a Bíblia, a gente vai confirmar todas essas verdades que a gente está aprendendo hoje no Jó. A gente vai ver, como a gente já falou, que ali com Jesus, né? Ele ali falando, ele ali argumentando, querendo derrubar Jesus. E todos os atributos que ele tem e essa sua obra, a gente vai conhecer durante todos os livros da Bíblia, né? Ele querendo ali acabar com Israel, querendo acabar com a promessa, querendo fazer de toda forma para Jesus não nascer e para que a semente da mulher não esmagasse, né, a cabeça da serpente. Ele tentou durante toda a história, mas quem era o dono da história era o nosso Deus. Em Apocalipse 12:10 diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Só o sangue de Jesus na nossa vida. Ele acusa de dia e de noite. Misericórdia. Que nós não demos brecha para ele de maneira nenhuma, né? E se pecar, lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Outra obra dele é tentar, né? Também faz parte da natureza tentar a pessoa. Pelo texto sagrado podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó, né? Então percebemos aqui que, né, Jó estava tranquilo com seus bens, né? Seu gado, né? Seus jumentos, os bois, e daqui a pouco, né, esses dois, né, povos nômades, você vê que a antiguidade do tempo que Jó viveu, né? Os caldeus, que depois vai se tornar um império, né, até chegar a Nabucodonosor, nessa época ainda era uma tribo nômade, né? E de repente essas tribos, sabeus e os caldeus, foram assim, alguém botou a ideia na cabeça deles para ir lá e saquearem os bens de Jó, né? Então quem foi isso?
quem era esse que tentava os outros, que colocava ideias erradas na cabeça deles, né? Então, podemos inferir, né? Chegar a essa conclusão que o inimigo está, é lógico que foi a partir do momento que Deus permitiu, né, que ele tocasse nos bens, então acontece isso. Então é claro que eram os instrumentos de Satanás nessa hora, né, impulsionados ali pela tentação. O diabo tentou eles para que eles fizessem aquela obra, né, contra Jó, de dizimar todos os bens ali de Jó. Então é uma característica do diabo citar e tentar para o mal, como ele faz até o dia de hoje, né? Ele tenta, né? É claro que a culpa não é, né, não podemos pegar e transferir a culpa para o diabo, porque ele tentou. Não, a culpa é de quem cedeu à tentação. A obra dele é essa, tentar. Mas tem um hino que diz, tentado não ceda, né? Ceder é pecar. Amém? Então ele está lá, e como a gente viu, é de dia e de noite, né? Tentando, provocando sofrimento e acusando. Terceiro ponto, irmão, o livro de Jó e o ocaso de Satanás, né? Esse termo é muito interessante, o ocaso, né? Aprendi mais um termo novo, né? Já havia lido muito sobre essa palavra, mas o sentido é interessante. Vamos ver o sentido dessa palavra, o ocaso, né, de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado no sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína, né? Então, a ruína de Satanás, né? A derrota dele, né? É o ocaso, né? Então, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Então, a gente percebe que o inimigo perdeu, né? Ele apostou contra Deus, ele acusou até Deus, né? O subsídio aqui vai dizer aqui, depois de acusar Deus de comprar a lealdade de Jó. Já pensou? Ele acusava Jó, Jó é assim porque tem as coisas, né? Ele é assim porque tudo está prosperando, né? O seu gato está aumentando. Então Satanás chega a ponto de acusar ao próprio Deus, né? Ah, Jó é assim porque o Senhor dá. Então o Senhor está movendo Jó para ser teu adorador, né? Então Satanás ele perde essa peleja, essa aposta, né? Porque Deus prova para Satanás, né, que Jó era assim porque ele era assim, porque ele amava Deus, que ele adorava o Senhor, né, na bonança ou na necessidade. Ele mesmo disse, Deus deu, Deus tomou. Né? A gente viu na lição passada que todos aqueles bens de Jó eram secundários. Né? Em primeiro lugar, o livro vai apresentar Jó nas suas características do que ele era. Por fim, que em segundo plano, que vai dizer o que ele tinha. E quando ele perdeu tudo que ele tinha, ele continua sendo o que ele era. Né? Então perdeu todos aqueles bens, toda aquela situação, os filhos, tudo. Ele mesmo assim ainda pôde dizer para a esposa dele, né? Recebeste o bem e não pode receber o mal, né? Ele ainda disse, Deus deu, Deus tomou, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então ele não blasfemou, porque ele não estava apegado nos seus bens, no que ele tinha, mas as suas características, do que ele era, permaneceu durante todo o livro. Por isso ele alcançou vitória e Deus deu testemunho no começo do livro e vai dar testemunho lá também no final do livro. A vitória de Jó foi uma derrota para ele, né? Então Jó ganha, vence, né? Persevera, tem paciência, tem uma revelação maior de Deus, né? Ele conhecia Deus só de ouvir falar e a partir dali, daquela experiência, ele ia ter, aleluia, um conhecimento maravilhoso de Deus. E essa vitória que ele recebe, né? A vitória dele não foi a restituição dos bens, não. A vitória dele foi conhecer muito mais a Deus, glória a Deus. E se manter fiel, né? Então isso foi a derrota para Satanás. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que seu silêncio fala alto, né? Então, até quando Deus está em silêncio, Deus está trabalhando, né? Deus está agindo, Deus estava derramando a graça sobre a vida de Jó, né? Então, vamos ver aqui o último ponto que diz Jó e o testemunho de Deus, né? O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico, né? Então, começa com aquela situação tão triste, né, de Jó, mas termina com a situação no clímax lá, né, Deus, né, se revelando, Deus recebendo o sacrifício de Jó, os amigos dele precisou
da intercessão de Jó para poder ser perdoados. Glórias a Deus. Então, Deus restitui, né? Então, começa no início dramático, o inimigo ali dizendo ele vai cair, ele vai perder, ele vai blasfemar, e termina com a vitória de Jó. Né? Jó foi submetido a uma prova de fogo, mesmo sendo chamuscado pela chama do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou, né? Então a graça estava oculta, né? O silêncio de Deus, a sua graça, ela estava sendo abundante, né, na vida de Jó. Mas, né, ela estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno ela se manifestou, né? Jó 38:1. Fazer essa leitura e vamos também ler finalzinho aqui para ver o testemunho de Deus na vida ainda de Jó. Começa com testemunho e termina Deus ainda falando a respeito disso. Né? Jó 38:1 diz: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, né? Então a partir desse versículo Deus começa a falar com Jó. Glória a Deus. Aleluia. E no versículo 42, verso 7 e 8 diz o seguinte: se Deus, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Né? Então Deus continua dando testemunho da retidão de Jó. Né? Glórias a Deus. Então diz aqui também, da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, lá em Tito 2:11, né? Então a graça de Deus estava também se manifestando na vida de Jó. E no alívio, né? E no livramento no final. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Amém? Então, tudo isso que a gente aprende do livro de Jó a respeito do nosso adversário, para que a gente possa ser mais vigilante, né? Tem um ponto aqui que passamos, que vai falar também, né, de quando, né, Pedro, né, Jesus diz a Pedro, né, Satanás queria se andar contigo, né, porém não deixei. Então, mas Satanás se andou com Jó, né, mas Deus sabia quem era Jó, né? Talvez Pedro, naquele momento, não ia suportar, né? Depois que ele amadureceu, cresceu, foi revestido, né? Era um outro Pedro, mas até aquele momento ele também não suportaria, né? Porque a Bíblia fala que Deus só deixa-nos ser tentados, né, até o ponto que suportamos, né? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai dizer o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Como nosso Deus é maravilhoso, né? Então, Jó, Deus sabia quem era Jó, queria suportar. Pedro ainda estava meio fraquinho. Jesus falou: não deixei. Aleluia. Mas nosso Deus é bom. Ele nunca vai nos deixar, né, ser sobrecarregado, né, carregar um peso além do que nós podemos suportar. Aleluia. E sempre vai nos dar, então, um escape. Glórias a Deus. Amém? Concluindo, o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. E a partir da revelação divina na história bíblica, dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade, ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Né? Então, a gente sabe que é um adversário, como a gente leu, aprendeu, de dia e de noite ele está investindo contra nossas vidas. Mas, né, o maligno não tocou como quis, apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de Jó em 1 João, né, em 1 João 5,18. Por isso devemos descansar em Deus, né? Então Deus está sobre todas as coisas e o inimigo, para tocar em Jó, necessitou, né, da permissão de Deus. Então vamos ler esse versículo para concluir. 1 João 5,18.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém? Então Deus, Ele é o nosso guarda, Ele tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. O maligno não tem autoridade para nos tocar. Amém? Quarto trimestre, ainda na próxima lição estaremos continuando o estudo sobre Jó, o drama de Jó, lição 4. Vamos ver que na lição 5 a gente vai falar sobre o lamento de Jó. Glórias a Deus. Então são lições preciosas. Amém? Que os irmãos possam voltar a assistir novamente essa aula, para fixar, e esteja na próxima semana também atento ao ensino. Essa semana não teremos a escola dominical na congregação da Coab, estaremos estudando Santa Ceia, mas no próximo domingo voltaremos à escola presencial, em nome de Jesus. Esse vídeo, como já citamos, tem o objetivo de atingir aqueles que não estão podendo ir para a igreja, que fazem parte do grupo de risco, ou por alguma outra situação que tem impedido. Então, que os irmãos possam sempre acompanhar semanalmente, que estaremos durante todo o trimestre fazendo esses vídeos, para que os irmãos possam, ou para que os irmãos não percam nenhuma das lições, pois é um assunto importante para as nossas vidas espirituais. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor, pedir a sua direção, a sua graça, que Ele possa nos conduzir, nos dar uma semana de paz, e que o Senhor também nos livre de todo mal, e nós possamos ter discernimento para quando o inimigo de nossas almas começar a querer se andar, ele perceba que a nossa luta é com ele, não é contra a carne e contra o sangue. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse momento na tua presença, aprendendo a tua palavra, que essa palavra verdadeiramente produza fruto em nossas vidas, Senhor Jesus. Que o nosso conhecimento seja cada vez mais enriquecido com a tua revelação. Obrigado, Pai, que nós possamos ficar alerta, Pai, vigilante contra o nosso adversário. Pai, fechando todas as brechas, para que ele não tenha, Pai, com que nos acusar. Nos ajuda, nos guarda, nos livra do mal, cerca-nos, Pai, com teu sangue, com um umbral de fogo, para a glória do seu santo nome. Abençoa os teus santos, continua livrando do mal, Pai, visitando aqueles que estão enfermos. Repreenda, Pai, essa enfermidade, coronavírus, em nome de Jesus, Pai. Dá vitória e glorifica o teu nome na vida dos teus santos, em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz...